Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Podemos ficar de pé, por favor? Estamos aqui celebrando Deus, Criador dos céus e da terra, pela sua bondade, por sua grandeza. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, com louvor, com adoração, amém? Então, se você está aqui nessa noite, você está celebrando ao Deus que nós conhecemos como Jeová Sabaote, como o Senhor dos exércitos, como Deus que salva, como Deus que cura, que transforma, que liberta e que tem preparado um céu de glória para a sua igreja, amém? Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse no Salmo de número 103, versículo de número 1. Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Eu sei que Ele vai falar com quem está presente aqui nessa hora. Salmos 103, vamos ler a partir do versículo 1. Tem no telão, você que não trouxe Bíblia, pode nos acompanhar na tela aqui, por favor. Vamos ler no telão, juntamente com toda a igreja. Diz assim a palavra de Deus: bendiga o Senhor a minha alma. Pode colocar na Almeida atualizada? Na outra versão? Vou ler na Bíblia. Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Amém? Diga: eu recebo essa palavra. Coloca a mão no seu coração. Pode fechar sua Bíblia, por favor. Lá nas cartas, quando João escreve, inspirado por Deus, às igrejas mencionadas ali em Apocalipse, o texto que João usa no final das cartas é sempre: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito dizais. Quem fala às igrejas é o Espírito Santo, amém? E é Ele que vai falar contigo aqui nessa noite e comigo também. Soberano Deus, Tu és exaltado em toda a terra. Nós Te adoramos porque o Senhor é Deus, e Te glorificamos porque sabemos que a Tua presença é real aqui, e o Senhor deseja e vai falar o nosso coração nessa noite. Pai, que o Senhor possa neutralizar toda obra contrária, que o Senhor possa lançar por terra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra, que nessa noite o Senhor possa tocar em corações aqui neste lugar, e que vidas nesta hora sejam avivados e reavivados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor através da Tua palavra liberta, através da Tua palavra restaura, através da Tua palavra cura, através da Tua palavra liberta. Que nessa noite aconteça um mover sobrenatural neste lugar, e que por intermédio da manifestação da Tua palavra, o Senhor possa trabalhar em vidas que necessitam ouvi-lo aqui nessa noite. Fica conosco enquanto nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome, para a glória do Senhor. Quantos podem dar uma glória a Deus? Pode sentar, por favor. Enaltecendo o nome de Jesus. Queridos, o capítulo de Salmo 103 é um dos capítulos que talvez eu mais leia na Bíblia Sagrada, porque para mim é uma forma de oração, é ao mesmo de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Em todo o Salmo, quando nós lemos em pensamento, ou quando nós lemos em voz alta, nós podemos ver um Deus que
que suas maravilhas estão expostas em toda a superfície da terra, em todo o globo terrestre, na verdade em todo o universo. Pensar em Deus, refletir a respeito de Deus, faz com que o nosso coração acredite mais nele, faz com que nós nos aproximemos um pouco mais do Senhor, o nosso Deus, aquele que nós dedicamos o nosso coração e aquele que nós servimos. O salmista do Salmo 103 está louvando, está adorando e está convidando a todos aqueles que se relacionam com a leitura do Salmo a fazer o mesmo que ele está fazendo ali naquele momento. E é uma adoração reflexiva, é uma adoração onde ele vai expor aquilo que Deus tem sido na sua existência, aquilo que Deus tem sido em sua vida. E este homem que escreve este salmo é um homem que conhece muito a respeito de Deus, é um homem que tinha um relacionamento muito grande com o Senhor, é um homem que tinha uma vida com Deus muito maior do que talvez qualquer um de nós tenhamos aqui. O salmista Davi, segundo o texto sagrado, é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que conseguia agradar a Deus através do seu louvor, através da sua adoração, através da expressão dos seus salmos poéticos que eram entoados para glorificar a Deus em meio a momentos bons da sua vida, mas quase sempre em momentos de dificuldade que ele vivia enquanto rei de Israel na sua época. A história vai nos contar, a tradição diz que depois das grandes batalhas, ou também depois do dia cansativo da administração monarca que Davi exercia sobre Israel, quando ele chegava na sua casa, ele ia para os pés do Senhor, e a tradição vai dizer que ele passava quase todas as noites compondo seus salmos de louvor e glorificação ao Deus que sempre lhe dava livramento. Em alguns dos salmos, os irmãos vão perceber que sempre depois de uma peleja que Davi vencia, sempre depois de uma guerra, ou até mesmo de um combate interior, de um combate na sua alma, ele ia se expressar diante de Deus em louvor e glorificação ao nome do Senhor. E o louvor sempre nos faz refletir na pessoa de Deus, quando nós paramos para enaltecê-lo, quando nós paramos para glorificá-lo. Eu acho que quando você para ler o livro dos Salmos, você vai se aproximar mais de uma intimidade, de entrega com o Senhor da glória. E os irmãos vão perceber que a linguagem dos Salmos é uma linguagem sem reserva, é uma linguagem onde alguém declara todo o seu amor, onde alguém exprime toda a sua confiança, onde alguém exprime todo o seu sentimento de adoração àquele que ele sabe que está sentado no trono de glória lá nos céus. A igreja do nosso século, os cristãos da nossa geração, precisa ter esse sentimento de adoração, esse sentimento de louvor dentro da sua alma, dentro do seu coração. E se nós formos perceber o Salmo 103, o salmista está louvando a Deus pela grandeza e suficiência da sua graça, do seu favor imerecido. Quando nós pensamos na palavra graça, isso reflete na nossa mente, é um favor que Deus fez para cada um de nós, é um favor que Deus faz a nós continuamente, algo que a gente não merece, algo que a gente não é digno, mas Ele decidiu fazer porque Ele nos ama incondicionalmente. O Senhor não colocou uma condição para amar você, o Senhor não colocou uma condição para se entregar por você há mais ou menos 2000 anos atrás no Calvário, não. Ele não exigiu nada para amar você, Ele apenas se entregou porque Ele te amou, Ele te ama e Ele nos ama incondicionalmente, amém?
O texto de Romanos diz que nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Então quero que você entenda que quando Jesus morreu, você ainda era pecador, eu era pecador, a gente não tinha nada para oferecer ao Senhor, mas a sua graça alcançou a nossa vida. A sua graça alcançou a nossa existência. Querido, talvez seja burrice do ser humano achar que ele pode alguma coisa sem Deus. Talvez seja uma insolência do ser humano achar que ele pode desenvolver, achar que ele pode viver sem o Senhor. Quando nós refletimos a Bíblia de página por página, do Gênesis ao Apocalipse, o irmão vai perceber que tudo que aconteceu na história, tudo que acontece no mundo é por graça de Deus. Se você está vivo hoje, celebre, porque é graça do Senhor. Se você acordou respirando, glorifica, porque é graça de Deus. Se você acordou com o movimento das pernas, louva, porque é graça. Se você acordou com visão e com saúde, glorifica, porque é graça de Deus ministrada sobre a tua vida. A graça me cerca a todo instante. A graça nos cerca em todos os momentos. É um favor que a gente não compreende, mas Deus decidiu agraciar o seu povo na face da terra. O Senhor decidiu derramar graça sobre a humanidade. Você é fruto de graça, eu sou fruto de graça. O salmista do Salmo 103 está enaltecendo a Deus por esta graça, está louvando ao Senhor por este favor que o Senhor fazia e faz pelos seus servos. E perceba no Salmo que o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Esse texto é maravilhoso, esse termo é glorioso. A palavra bendizer significa prestar culto. A palavra bendizer significa prostrar-se e ajoelhar-se diante de alguém para homenagear essa pessoa. A palavra bendizer significa respeitar uma autoridade maior ou superior. A palavra bendizer, o salmista está dizendo que nós precisamos prestar culto ao Deus que está acima das estrelas e ao Deus que é Senhor dos mares. O texto deveria ser traduzido desta maneira: preste culto, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, preste culto ao seu nome, porque Ele é santo, Ele é Deus. Aleluia. O israelita, ele tem o costume até hoje de, enquanto ele faz as suas orações, de enquanto ele está louvando ao Senhor, ele permite que todo o seu corpo esteja em movimento, ele permite que seus braços estejam em movimento, suas pernas se movimentam, sua cabeça se movimenta, seu corpo se movimenta. Alguém perguntou ao israelita por que eles fazem aquilo, e um respondeu: é porque todo o nosso corpo precisa prestar culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Os irmãos já percebeu que talvez em determinada situação nós prestamos um culto a Deus muitas das vezes em que o nosso corpo está totalmente presente, mas o nosso espírito está fora do ambiente. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você está tão acarretado de problemas, tão acarretado de dificuldades, às vezes você está com uma enfermidade no seu corpo, que quando você vem à igreja, você não consegue entronizar sua adoração, você não consegue acompanhar o ministério, você não consegue adentrar o terceiro céus para adorar o Senhor, porque enquanto os seus lábios batem, o seu espírito não
não comunica com seus lábios, o seu pensamento está em outro lugar, está em um problema, está em uma dificuldade, está em uma situação contrária que você está vivendo. Eu quero te dizer nessa noite, querido, não é esta adoração que Deus quer de você. Ele quer um culto sincero, um culto de devoção, um culto onde sua alma, seu corpo, seu espírito sejam entregues em louvor, adoração, celebração, porque Deus é digno da honra, da glória e da exaltação, porque Ele é Deus aqui neste lugar. Preste culto, homem e alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu nome. As suas emoções, os seus pensamentos, o seu corpo, as suas expressões, tudo em você deve expressar louvor e glorificação ao Senhor dos céus e da terra. Eu acho linda aquela passagem de Isaías 6 primeiro, que é quando Isaías tem aquela visão de Deus, ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e logo após ele vê serafins que estão voando diante do trono de Deus, e o que é que eles estão fazendo? Estão adorando a santidade do eterno Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Nas visões do Apocalipse, sempre João vai ver 24 anciões e seres viventes que se prostrava diante do Cordeiro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus glorificam o Senhor, a natureza adora o seu nome. Como é que o Salmo encerra? 150 verso 6, a Bíblia diz: tudo aquilo que tiver fôlego, celebre a Deus. Tudo aquilo que tiver fôlego, louve ao Senhor. Tudo aquilo que tiver fôlego, adore ao Senhor. Tudo aquilo que tiver fôlego, glorifique ao Deus dos céus. Querido, Deus está nos convidando a celebrar a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Permita-me te dizer, por favor, enquanto você estiver preso nos seus problemas pessoais, você não vai conseguir adorar a Deus da maneira que Ele deseja. Enquanto você estiver preso, muitas vezes nas suas convicções e ideologias, você não vai conseguir adorar a Deus da maneira que Ele deseja. Enquanto você estiver preso a enfermidades que assolam a sua vida, você não vai conseguir adorar a Deus da maneira que Ele deseja. Sabe por que Jó conseguiu alcançar o coração de Deus? Porque em meio a toda a bonança da sua vida, ele se prostrava e adorava o Criador dos céus e da terra. Mas quando a bonança foi embora, e quando a enfermidade chegou, e quando ele foi parar na sarjeta, e quando a enfermidade quase o enlouqueceu, e a esposa o abandonou, e os seus filhos estavam mortos, ele se levantou das cinzas, ergueu a mão para o céu e disse: bendito seja o Deus dos céus. Adorou ao Senhor, glorificou a Deus, exaltou o seu eterno nome. E é o que a igreja precisa compreender do Salmo 103, é o que nós precisamos encontrar nesses salmos: forças para adorar, mesmo que tudo diga que não, mesmo que a circunstância seja contrária. Eu preciso alcançar, através do louvor, da adoração, através da expressão de adoração, o coração de Deus, que só é alcançado através dos frutos de um lábio que glorifica seu nome, que exalta o seu santo nome. E o salmista está dizendo: eu tenho motivos para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é aquele que perdoa as minhas iniquidades. Quem você conhece no universo que consiga perdoar teu pecado? Quem você conheceu até hoje, além de Deus,
que consiga dar um basta no sofrimento da sua alma. E eu digo a você, não existe. Você não conheceu ninguém, você não conhecerá ninguém, porque lá em Atos 4 está escrito que não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória. Se Ele salva, Ele perdoa teu pecado, perdoa a tua iniquidade, salva você. Mateus de número 1 e verso 21, quando o anjo aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, o anjo diz assim para ela: de ti nascerá você dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados. Amém? O nome dele é como? Jesus. Vamos dizer, igreja, Jesus. Jesus, Jesus e Jesus, Ele tem poder para te salvar dos seus pecados e iniquidades. E o salmista está dizendo: olha, minha alma, adore a Ele, porque Ele me curou, me salvou, me transformou do meu estilo, do meu pecado e da minha iniquidade. Lá em Mateus 9, primeiro, trazem um paralítico até Jesus. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus estava em casa, trazem um paralítico, desce até aonde ele estava. De repente, quando o paralítico chega diante de Jesus, Jesus olha para aquele homem e diz assim: moço, perdoado te são os teus pecados. Todo mundo queria que Jesus levantasse aquele homem ali naquele momento. Só que deixa eu dizer a essa igreja, a prioridade do reino, a prioridade do Messias, a prioridade de Jesus não era nem curar fisicamente aquele paralítico. A prioridade do reino era salvar aquele homem dos seus pecados e das suas iniquidades. Jesus observou na vida daquele homem o que ninguém observava. Todo mundo acreditava que aquele homem queria andar e ele precisava daquilo, mas Jesus olhou para a alma dele, olhou lá onde a ciência não vai, a medicina não vai, o ser humano não vai, e Jesus olhou e disse assim: você precisa de perdão? Então perdoados te são os teus pecados. Às vezes mais do que uma cura, o homem precisa de perdão. Às vezes, mais do que um bem material, a alma do ser humano grita por alguém que possa perdoá-lo, e não há ninguém senão aquele que morreu no Calvário, e o seu sangue nos purifica do pecado. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. E deixa eu dizer, olha para cá, não importa qual é o teu pecado, não importa qual é a tua dor, não importa qual é a macela que congestionou e aprisionou você. Eu quero dizer que maior é o sacrifício de Jesus no Calvário, maior foi o sangue vertido no Calvário, maior é o sacrifício do Salvador. E o seu sangue quer te alcançar nessa noite. O seu sangue quer alcançar a sua vida, quer purificar você, quer transformar você, quer salvar você nessa noite, aleluia. E o salmista está dizendo: eu tenho que louvar porque Ele me perdoou, fez o que ninguém faria. Em segundo lugar, Ele também sarou as minhas enfermidades, curou as minhas chagas, curou as minhas dores. Isaías 53, a figura do Cristo é apresentada em Isaías 53 como aquele que levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que traz paz a você hoje estava naquele homem que subiu no madeiro e entregou a sua vida à morte por você. E o salmista está dizendo, quase
como se ele estivesse no momento que Cristo transcorreu as ruas de Jerusalém. Ele está dizendo: ele carregou as minhas enfermidades, ele me curou, ele me salvou. Em Mateus 4:23, quando Jesus inicia seu ministério, a Bíblia diz que ele ia ensinando, ele ia pregando o evangelho do reino, mas ele ia também curando as pessoas das suas enfermidades e das suas doenças, enquanto anunciava o evangelho do seu reino. Em Êxodo 15:26, o texto sagrado diz que quando o Senhor tira Israel lá do Egito, o Senhor se apresenta a Moisés e diz assim: diga a meu povo que eu sou o Senhor que sara as enfermidades do meu povo. Querido, o teu Deus te cura, o teu Deus te sara, o teu Deus te restaura, o teu Deus te perdoa. Ele é Senhor. E o salmista continua: além de curar minhas dores, ele me redime da perdição, me resgata, me compra de volta. A palavra redimir é isso, comprar de volta. Estávamos presos na mão do pecado, estávamos condenados a um futuro longe de Deus, a um futuro cruel, a um futuro longe da presença do Pai. Mas Jesus, lá no alto do Calvário, ele comprou a nossa vida de novo, ele resgatou a nossa vida, e isso é maravilhoso. Lá em São Mateus 26:28, quando Jesus está celebrando a última Páscoa ou a última ceia, Jesus está conversando com seus discípulos e de repente ele diz assim: pois este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, da nova aliança, o qual é derramado por todos vocês para a remissão dos pecados. Aleluia. Jesus está dizendo: a partir do meu feito, a partir do meu sacrifício, o meu sangue que descer lá na cruz, todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que confiarem, todos aqueles que se apoiarem nesse novo pacto, terão remissão dos seus pecados, serão comprados de volta para mim. O apóstolo Paulo diz assim: pois ele pagou um alto preço pela compra de vocês, ele pagou o preço de cruz, derramou o seu sangue para comprar vocês para Deus. E o salmista está louvando a Deus. E eu pergunto nessa noite: será que você já glorificou a Deus? Porque você estava sendo conduzido ao inferno e Jesus apareceu no caminho, pegou na sua mão, arrancou os grilhões que ele prendia, jogou seus pecados no mar do esquecimento, trouxe você para o seu reino e lhe deu uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor da glória. A expressão do salmo é essa. Eu falei ontem à noite que nós estamos acostumados a ver Deus nas coisas grandiosas da vida. Eu só consigo ver Deus nas maravilhas que quase não podem ser negadas. Eu só consigo ver Deus na ressurreição de Lázaro. Eu só consigo ver Deus quando multiplicou aquele pão para 5.000 pessoas. Eu só consigo ver a manifestação de Deus na cura de um câncer, na cura de uma AIDS, na cura de uma doença grave, na cura de uma coisa que só Deus pode fazer realmente. E não é isso que Deus quer de nós. Não é que Deus não quer que a gente reconheça Ele nas coisas grandiosas, não. Mas Deus quer que a gente comece a reconhecer Ele nos mínimos detalhes da nossa vida. Não andar e saber que Ele está ali. Não acordar e saber que Ele passou a noite toda ali do nosso lado. Não acordar e estar respirando e saber que Ele esteve ali conosco, aleluia.
Quando a gente acorda de manhã cedo, eu acho que não dá tempo nem de falar com ele de novo. Vai correndo para a pia da cozinha ou para o banheiro, começa a fazer suas coisas e esquece até de orar, mas ele não sai dali. E a gente tem como igreja começar a reconhecer Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Quando você não vê, Deus está lá. Quando você não consegue observar, Deus está lá. Quando você não consegue sentir a presença de Deus, Ele continua lá. Ele está do nosso lado. E é isso que o salmista diz: querido, reflete Deus. Reflita na proteção que Ele tem dado. Reflita na glória que Ele tem manifesto ao seu redor. Reflita quando de repente você parar e analisar a natureza e você olhar para aquela obra gloriosa e dizer: só o meu Senhor tem poder para criar e para manter em funcionamento tal coisa. Aleluia! Ele é Deus que redime a sua vida da perdição. E o Salmo 40 é um salmo que eu gosto muito, porque o salmista dá uma declaração de vida, quando ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, tirou-me de uma cova de destruição, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E o versículo 3 diz assim: e Ele colocou um cântico novo na minha boca, um hino de celebração ou adoração a Deus. Todos que me verem cantar hão de glorificar e confiar no Senhor que está acima dos céus. Aleluia! A obra que Deus fez na nossa vida, Ele ainda colocou um hino no nosso coração para a gente entoar e mostrar a pessoas que aquela obra só Ele tinha poder para fazer. Aleluia! E é por isso que o Salmo 103 vai dizer que Ele nos coroa de bondade e misericórdia. E essa expressão é muito linda, porque quando o salmista diz isso aqui, ele está dizendo: olha, o coração de Deus inclinou-se à sua miséria. A irmã disse aqui no louvor: orou, cantou, celebrou, ministrou, e ela disse: Senhor, mesmo sendo falhos e miseráveis pecadores. É a posição que Paulo coloca: miserável homem que sou. O ser humano está em total miséria sem Deus. A igreja de Laodiceia, o Senhor disse assim: vocês dizem que vocês são ricos, que vocês têm dinheiro, que vocês são autossuficientes, mas eu quero dizer a vocês que sem mim, vocês são miseráveis, são pobres, são cegos e são nus. Aconselho-te que venham até minha presença. Comprem ouro refinado no fogo, compre vestes novas para que vocês se vistam e não seja manifesta a vergonha da sua nudez. O Senhor estava dando conselho àquele povo, e Deus está dizendo nessa noite: o ser humano sem Deus é um pobre, cego e nu, mas Jesus morreu na cruz para vestir você com manto de misericórdia e graça. Misericórdia, coração inclinado à miséria. O coração de Deus alcançou o seu coração. Estava numa conferência e alguém falou uma palavra que marcou meu coração. Quando ele disse assim: a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Você não merecia nenhuma vida, nenhuma graça, e a gente não merecia nada. A
Deus nos deu, nos alcançou, favor que a gente não merecia. A gente merecia tudo que era ruim, mas a misericórdia de Deus, que se renova a cada amanhecer, alcançou você, alcançou você, alcançou você, alcançou a igreja, alcançou a minha vida. E o profeta diz assim: ela é a causa de eu não ser consumido, a misericórdia é a causa de eu não ser tragado. Jesus na cruz derramou misericórdia sobre o mundo, e você foi alcançado. Para concluir, o salmista diz: ele renova a minha mocidade como águia. Isaías 40, 29. O profeta traz uma alusão pertinente, e quase parafraseando o Salmo 103. Isaías 40, 29 diz assim: ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. 40, 30 diz assim: os jovens se cansarão, se fatigarão, e os mancebos cairão. E o 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Sabe o que o salmista está dizendo? Que Jesus nos dá razão para viver, razão para glorificar, razão para exaltar. Nas mãos do pecado a gente estava definhando, nas mãos do pecado a gente era um escravo atormentado, na mão do pecado a gente era um preso condenado a um futuro horrível. Mas Jesus nos alcançou, nos limpou, nos lavou, nos transformou, e hoje na caminhada cristã você é servo, cheio da glória, do poder e da unção e da vida de Deus. A vida de Deus está dentro de você, a vida de Deus está em mim. Segundo Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Esquece o teu passado, querido, esquece. Jesus já esqueceu há muito tempo. Diante de Deus a sua vida é coisa nova, diante de Deus é uma nova história, diante de Deus é uma nova vida, é uma vida redimida, é uma vida curada, é uma vida transformada, é uma vida salva, é uma vida cheia de Deus, é uma vida cheia da graça, é uma vida cheia da misericórdia, é uma vida cheia do poder, é uma vida cheia do Espírito. Você reflete a imagem poderosa de Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza, nessa hora. Esse é o Salmo 103. Essa deve ser a expressão de louvor da igreja. Este deve ser o sentimento que nós temos a respeito da pessoa do Cristo. Alguém que não conhecia, ninguém conhecia, alguém que a gente não tinha condição de pagar pelo sacrifício dele, alguém que olhou para nós e viu que a gente não tinha condição nenhuma de viver sozinho, porque tinha um fardo muito grande nas costas. E essa pessoa maravilhosa apareceu no cenário da história há 2000 anos e disse assim: olha, eu quero pegar o teu fardo e eu quero que você troque comigo. Segura o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é muito suave, e eu vou levar o seu até o fim. Aleluia. E esse homem foi e pegou tudo aquilo que nos impedia de um relacionamento com Deus, e lá na cruz ele desfez de tudo, ele acabou com tudo.
O texto lá, a última frase de Jesus na cruz é aquele texto maravilhoso, quando ele diz assim: está consumado.